Vamos compartilhar aqui a tela. Dia de paz, dia de bênçãos para vocês, bênçãos do Rei, dos Reis. Vamos continuar no nosso curso Promessa e Cumprimento. Vou compartilhar, então, a tela com vocês. Joia. Bem, gente, hoje nós vamos conversar sobre a história do Senhor da História. Quero compartilhar, primeiramente, o texto de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Antes, deixa eu só lembrar vocês, no final quero lembrar também, que em novembro nós vamos ter esse novo curso, Por que a Reforma ainda é importante? Por que a reforma ainda é importante? Eu creio que, assim como todos os cursos, Deus tem nos abençoado tanto, né, nessa nossa caminhada desses cursos online e agora presencial, e eu creio que a gente vai ter uma resposta bem legal, a gente vai aprender bastante coisa, por que a reforma ainda é importante. Agora, dia 31 de outubro, a gente comemora o Dia da Reforma Protestante, e então a gente já quer, no mês de novembro, todo pensar sobre isso aqui na nossa escola ED. Tá bom? Deus abençoe, minha irmã. Bom dia. Então, tá aí o convite. Reserve sua vaga. Inscrições limitadas presencialmente, né? No Zoom tem bastante vaga, mas presencialmente limitada. Vamos caminhar juntos aí. Então, hoje a gente vai falar sobre a história do Senhor da História. Vamos hoje trabalhar bastante o livro de Hebreus, tá? Vamos lá. Passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados, séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta por intermédio de seu Filho. Por meio do Filho, Deus, no princípio, criou o mundo, e no fim tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido, pelo que diz palavras poderosas. A versão que eu estou compartilhando com vocês é a versão da Bíblia Mensagem, né? Eu tenho feito isso porque ela por si ela já esclarece bastante coisa. Então eu quero que vocês leiam o texto, e hoje a gente vai ficar passando do texto, tá? Hoje a gente vai ler bastante texto de Hebreus, e eu gostaria que vocês pudessem deixar realmente a palavra encher o coração de vocês e a mente de vocês com essa verdade poderosa, que Jesus é o Senhor de tudo e de todos. É muito importante isso, porque muitas vezes a gente pinta um Jesus que não é tão poderoso assim. E lembra que na aula passada eu falei para vocês que a gente precisa de ter chaves hermenêuticas corretas para abrir direitinho a porta do Evangelho, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para a gente realmente entender o que a Bíblia está falando como um todo, porque quando a gente não tem essas chaves hermenêuticas, a gente fica meio dando murro em ponto de faca, né? A gente não consegue entender o todo da palavra. E eu dei duas chaves hermenêuticas que a história bíblica nos mostra, a história da igreja nos ensina, que é o reino de Deus, que Deus ele está plantando o reino dele, não é um império. Império sempre tem essa conotação de déspotas, de machucar as pessoas. Você pode ver, o império ele chega no lugar e arrasa o lugar, né? Quem aqui gosta de Star Wars, né? O Império Contra-Ataca, até o lado bom do Império é de
é de confronto, no confronto de destruir. O reino é um reino que traz vida, onde o lema do reino, como a Bíblia nos ensina, é paz e alegria no Espírito Santo. Qual reino tem esse lema de paz e alegria no Espírito Santo? Se você olhar na história, não existe nenhum. Os impérios é destruição. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. E a outra chave é Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Cristo, porque ele revela quem Deus é. Ele mostra o caminho, ele mostra a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, nós não estamos aqui, a gente quer conhecer o Deus que criou o céu e a terra? Queremos. Como é que a gente conhece o Deus que criou o céu e a terra? Conhecendo Jesus. E Jesus, ele mostrou para nós, ele andou entre nós. O Deus Todo-Poderoso, invisível, ele se torna visível na pessoa do Filho dele. Então, se você quer conhecer o caráter, as ações, as palavras do Deus invisível, você precisa conhecer o Deus visível. E o Deus visível é quem? Jesus Cristo. É ele que nasceu. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o nome de Jesus. Ele teve um momento histórico, ele teve um dia, dia tal, não é 25 de dezembro, acho que não. Que ele nasceu numa manjedoura, daí lá tinha animaizinhos, tinha um casal que tinha uma história, um casal que brigava, um casal que tinha que sair correndo para o Egito, porque senão iam matar o filho dele, um casal que tinha que pagar conta, que tinha que comer, que talvez tinha dia que não tinha que dar para o menininho. Então, o Jesus é um nome histórico, é Deus entrando na história. Então, se a gente quer entender a Bíblia, e eu creio que se a gente quer entender a nossa vida, a gente precisa conhecer o autor da vida, o Senhor da história. Nós cristãos, nós defendemos que não existe possibilidade de se conhecer, de conhecer a história, de conhecer a vida, se não conhecer o Senhor da história. Ou seja, se não tiver um encontro com Jesus. A gente entende que tem muita filosofia legal. A Índia tem, a China tem, religiões diversas têm filosofia legal, tem princípios bons, né? De amor, de paz, de longanimidade, de bondade, né? Toda religião quase tem alguma coisa, né? De princípios morais bons, né? Tanto que essa busca de quebrar toda a moralidade é uma busca onde vai destruir o próprio homem. Porque até as religiões que não são cristãs trazem uma moralidade que traz uma certa estabilidade para a sociedade. Quando a gente quebra todos os princípios morais, não existe nada moral. Não existe bondade, não existe honrar ninguém, todo mundo pode passar a perna de todo mundo, cada um tem a sua verdade. Isso começa a trazer anarquia, caos. E daí não tem sociedade. É o que a gente vê. Sabe aqueles filmes que a gente vê, tipo, Mad Max, essas coisas de um tempo que não tem lei? Tem lugar que é assim. E já teve momentos da história que já foi assim. Né? Momentos de guerra, né? Foram assim. Tem lugares do mundo atual, um Afeganistão da vida, por exemplo, que é assim. Né? E tem lugares no Brasil aí onde as milícias, onde o tráfico domina, que é assim. É que, pela misericórdia, muitos de nós temos um contexto de vida mais organizado, né? De casa, de comida, de trabalho. Nós temos histórias difíceis também, mas isso que eu estou falando parece que é uma coisa tão distante, né? É Sodoma e Gomorra. Foi Sodoma e Gomorra. Mas vocês acham que não existe Sodoma e Gomorra hoje? É pior. Só que muitas vezes, a gente precisa até... Olha, presta atenção no que eu vou falar. A gente precisa até ir nesses lugares de morte. Que a igreja tem esse chamado. A igreja de Jesus tem o chamado de ir aonde há morte. A igreja de Jesus tem esse chamado de morrer. A igreja de Jesus tem chamado de ir para as trevas. Presta atenção no que eu vou falar agora. A igreja de Jesus tem o chamado de ir no inferno. O próprio Jesus foi no inferno e tirou. Não está lá na Bíblia que ele tirou a chave da mão do inimigo? Então, nós somos o povo que vai no inferno porque nós não somos do inferno. E quando a gente vai, o que a Bíblia diz? As portas do inferno, elas não resistem.
As pessoas têm aquela imagem que parece que o inferno dá portada na gente, né? Não, porta do inferno é que a igreja caminha, triunfante, lutando, e as portas que o inferno coloca para a gente não ultrapassar, as barreiras que ele coloca, a gente vai o quê? Rompendo. E rompe com o quê? Com amor, com fé, com esperança, com essa pregação de Jesus Cristo, que ele é o Senhor da história. O nome dele, o nome de Jesus, que é a pessoa, o caráter dele, a história dele quebra todas as cadeias, cadeias do coração, cadeias de famílias disfuncionais, machucadas. Nós, com as nossas histórias, Deus vai curando, Deus vai restaurando, Deus vai dando esperança. Por isso que nós cremos que só Jesus salva. Igreja nenhuma salva. Ah, mas é bonitinha aquela igreja. É bonitinha. Tem muita coisa bonitinha nesse mundo. Mas o que salva, o que tira a gente do inferno, o que tira a gente da gente mesmo, o que traz vida, o que dá vida, o que faz a vida ter sentido, o que vai trazer o novo céu, a nova terra, é Jesus. É Jesus. Então, essa história, Jesus é mais um. Não, Jesus não é mais um. Jesus é o único. Jesus é o único. Então, nós cristãos, nós cremos que ele é o único. Nós respeitamos todos os outras propostas. Nós denunciamos algumas propostas que parecem bonitinhas e, na verdade, são horríveis e trazem muita dor. Mas nós respeitamos as pessoas. Se tem um povo que tem que aprender a respeitar, somos nós. Porque nós somos o povo do Deus de amor. E se nós somos o povo que Deus é amor, nós respeitamos os diferentes. Nós respeitamos e oramos até pelos inimigos. Né? Então, gente, Hebreus é uma... Eu sempre... meu coração sempre foi muito abençoado com a carta de Hebreus. É uma coisa que eu sinto. Hebreus é maravilhoso, eu entendo muita coisa aqui, mas eu sinto. Eu gostaria que vocês sentissem também essa carta que revela essa magnitude, essa beleza do Cristo. E já no capítulo 1 começa falando assim, ó, Deus falou de muitas formas, né, para os profetas, mas ele falou de forma direta. Uma comunicação foi direta. E como é que Deus falou direto, de forma assim bem clara com a gente? Enviando Jesus. Jesus, ele é a forma direta de Deus mostrar para a gente quem nós somos e o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele fará em nós. Jesus criou o mundo, viu, gente? Jesus não foi ele veio existir só há 2000, não. Ele sempre foi Deus. Ele sempre existiu. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o eterno. Ele é o próprio Deus. É Deus se revelando a nós nessa trindade poderosa, comunitária. Um dos motivos da gente ser igreja, gente, é porque a trindade é a igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma igreja. Ou seja, é uma comunidade. Por isso que todo esse individualismo que principalmente a nossa geração tem lutado, ele é pecaminoso. E eu preciso aprender a olhar para vocês. Vocês precisam aprender a olhar para mim. Nós precisamos aprender a andar de mãos dadas. Nós precisamos aprender a nos amar, a nos respeitar, a ser amigos de caminhada. Porque o contrário é diabólico. E o contrário não é ser o que a família da Trindade está ensinando a gente a ser. Tem uma família perfeita, que chama Pai, Filho e Espírito Santo. E eles querem ensinar a gente a ser família. A ser família. Porque para ser gente, eu preciso ser família. Eu não sou gente sem ser família. A minha vida tem sentido, e tem muito mais sentido, eu acho que vocês que têm família já podem dizer isso, porque a gente tem uma família. A família traz tanto significado, né? Tantas histórias boas, difíceis, mas tanta coisa boa em uma família, né? E nós fazemos parte de uma família eterna, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele criou o mundo. Tudo pertence ao Filho. E aqui eu quero dar uma ênfase sobre que Jesus, ele... olha, diz, o Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Esse selado aqui com a natureza de Deus, no mundo dos hebreus, naquele mundo antigo, tinha os selos que imprimiam a identidade de alguém e que revelava a autoridade de alguém. Então, quando Deus está selado em Jesus, a gente está vendo a autoridade, o poder, o caráter, a biografia, a pessoa de Deus em Jesus. Então, preste atenção nessa declaração.
A autoridade e a personalidade de uma pessoa estavam representadas em uma imagem. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, a autoridade e a personalidade de Deus estavam o quê? Representada em Jesus. Eu comecei dizendo, vocês querem conhecer Deus? Só tem um jeito, conhecer Jesus. Porque Jesus é o único que é a imagem do Deus invisível. Nenhum de nós aqui nessa sala, os irmãos que estão na sala do Zoom, nenhum habitante do planeta Terra revela com maestria, com leveza, com firmeza, com autenticidade quem é Deus, a não ser Jesus. Então, Jesus é o selo, é essa imagem. Está claro para vocês? Foi isso que Jesus fez em relação a Deus. Ele encarnou o selo da natureza de Deus e o fez de modo correto, cheio de autoridade. Quando a gente vê Jesus falando do Sermão da Montanha, é Deus falando. O jeito que Jesus cuidou das crianças, é o jeito que Deus cuida das crianças. O jeito que Jesus cuidou e tratou as mulheres, é o jeito que Deus trata as mulheres. O jeito que Jesus operou milagres, fazendo um morto levantar, é o jeito que Deus é poderoso. Então, Jesus mostrou quem é Deus, em todos os aspectos. Por isso que quem não conhece Jesus, não conhece o Pai. Bem, vamos dar uma olhadinha nos hebreus dessa carta? Quem que era esse povo? Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal que está aí na sala do Zoom, pode colocar no chat, que depois o nosso amigo Guilherme, ele passa aqui para mim e a gente conversa junto. E vocês também, tá? Tenta guardar, daí no finalzinho a gente conversa sobre as perguntas de vocês também. Os hebreus dessa carta. Gente, isso aqui é um estudo bíblico, então requer muita atenção de vocês. Vamos lá? Presta atenção aí, vamos crescer. Então, quem são esses o destinatário da carta? Esses judeus cristãos eram inteligentes, tinham uma boa formação seguindo Cristo, havia algum tempo. É muito legal isso, gente. Os judeus, por ser um povo que tinha um livro, era um povo muito capacitado, como é até hoje. Né? A leitura da Torá, desde pequenininho, preparava a mente, o coração, o intelecto, a mentalidade daquela nação. Então, você vê os judeus que foram expulsos do Brasil. Vocês sabem essa história? Logo no início do Brasil, em Pernambuco, vieram tanto presbiterianos quanto judeus. E eles foram expulsos. E sabe para onde que eles foram para poder começar a vida deles? Foram para Nova York. E muitos dizem que todo esse sucesso, né, tem a boa história, a má história de Nova York, né? Porque esses judeus, esses presbiterianos, calvinistas, foram para lá e colocaram uma cultura que trazia riqueza em todos os sentidos, né? Um grande problema no Brasil é cultural, que tem a ver com a própria formação espiritual, religiosa do Brasil, porque nações que tiveram uma formação fundamentada na palavra, você pode olhar na história, foram nações e são nações mais justas. Estão com sérios problemas? Não. Por que estão? Porque abandonaram. Abandonaram a palavra e o Senhor deu a palavra. Mas é tão forte a estruturação dessas nações, que até hoje, mesmo eles tendo abandonado muito, ainda tem justiça social, cidadania, enfim, são nações mais ordeiras, mais organizadas, como a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, né? Países da Europa, certo? Bem, não é isso que eu vou... Isso é só para dar um exemplo que aquele povo era inteligente e é um povo que, por conhecer a palavra, sempre teve muita capacidade intelectual. Até hoje tem. Israel é um modelo de nação em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Em alguns sentidos não é. Ninguém não tem perfeito. Perfeito é só Jesus, viu, gente? Às vezes a gente cria uma ideologia achando que aquela é perfeita. Um país que acha que é perfeito. Não, 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 não. Perfeito, santo, santo, santo é Jesus de Nazaré. Portanto, já deveriam ser maduros a fé a outros. Ó, para você ver, ó, era um povo inteligente, devia ser maduro, mas não era. Mas, em vez disso, estavam preocupados com o fato de seus vizinhos os desprezarem. Eles pensavam até em retornar ao judaísmo sem Jesus, a fim de serem bem-quistos outra vez. Não tem muita gente que faz isso hoje? Eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais... Não vou ser um cristão tão radical. Radical que eu estou usando aqui no bom sentido, viu? Cristão que tem raízes, que ama o seu Deus. Não vamos ser tão firmes assim. Eles estavam pensando, não vamos ser tão firmes porque o pessoal não está gostando da gente.
o homem da padaria nem quer vender pão para a nossa família mais, porque a gente é judeu cristão. Então, eles tinham esse problema, assim como tinha a comunidade de Pedro. Naquele tempo, tinha muitas dessas perseguições. Era um tempo que, às vezes, não tinha morte, mas tinha esse tipo de perseguição. Esses hebreus estavam presos a especulações sobre religião e anjos. Olha como eles gostavam. Essa coisa de misticismo, sempre o pessoal gosta. Sua religião, desconectada de tudo, não é clique, não. Aqui eu coloquei errado, gente. A sua religião desconectada de tudo não levava as pessoas àquilo que é real na vida diária. Não ligava as pessoas àquilo que era real na vida diária. O que é real na vida diária? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que aprender a amar minha esposa, eu tenho que aprender a relacionar com ela, eu tenho conta para pagar. O dia a dia, as coisas normais. E eles, achando que eram os bambambam, ligavam em coisas cósmicas, em coisas etéreas, em coisas mais profundas. Profundo, gente, é eu amar minha esposa, é eu respeitá-la. É nos momentos de crise que o meu coração seca, eu poder dar passos em direção a ela. É eu poder saber lidar com a minha filha, olhar nos olhos dela e chorar com ela, e orar com ela, e brincar com ela. Isso que é profundo. Profundo não é saber se tem OVNI, se tem vida após... vida após a morte, sabe que tem, mas vida noutra terra, anjo... tem um anjo Gabriel, tem o Miguel, mas também tem o Joaquim, o José, não tem o... Tem anjo, e a Bíblia diz aqui em Hebreus que eles são ministros de Deus. Ponto. O que eu tenho que saber está aqui. Tem gente que fica especulando, quer saber tanta coisa e não aprende o básico. E é o básico que nos faz viver. O que nos sustenta no dia a dia, gente, é o quê? É o arroz e feijão. Não é? Você come feijoada todo dia? Você come assim um banquete? É um banquete que Deus dá, lógico que é um banquete, né? Você poder comer um arrozinho, feijão, ter uma carne, um ovo, uma salada, tudo isso aí é maravilhoso, né? Tem gente que não tem nada, né? Tem gente que é um tipo de alimento só, né? Então é um banquete. Mas vocês estão entendendo, né? A questão de manjares, né? O que sustenta é o dia a dia. E esse povo estava viajando na maionese, tá? Os hebreus dessa carta, sua religião desconectada de tudo. Hebreus 2, de 1 a 4. Vamos lá. É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la, acham que podemos nos arriscar a desprezar a última, essa magnífica salvação? Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelo que dele a ouviram. Durante todo esse tempo, Deus a estava confirmando com os dons do Espírito Santo. Todos sinais e milagres conforme decisão divina. Bem, esse texto aqui vai falar sobre essa magnífica salvação. Eu gostaria de ficar um pouquinho sobre essa palavra salvação com vocês, que Hebreus, em toda a carta, o autor a gente não sabe quem que é, viu, gente? Uns dizem que é Apolo, porque é um grego mais polido, uns dizem que é o próprio apóstolo Paulo, mas a igreja, desde o começo da igreja cristã, assumiu que essa carta era uma carta muito preciosa, muito valiosa, uma carta inspirada pelo Senhor. Então, a palavra central nessa passagem é salvação. E é interessante que, não só aqui nesse texto, mas a salvação é importante em toda a Escritura. Mas em Hebreus, essa palavra recebe ênfase especial. A palavra salvação aparece 7 vezes em Hebreus. Nenhum outro lugar no Novo Testamento aparece tanto. A palavra salvação. Alguns textos de Paulo aparecem 5 vezes, mas o que parece mais é Hebreus. 7 vezes. A salvação marca a ação de Deus em Jesus Cristo. Preste atenção nessa declaração, por favor. A salvação marca a ação de Deus em Jesus Cristo, pela qual somos aceitos, como somos, e estamos no processo de ser feitos inteiros, recuperados dos prejuízos do pecado, restaurados ao nosso esplendor original. Tá vendo? Salvação é muito mais do que nos tirar
do império das trevas, de Lúcifer, do inferno. Salvação é colocar a imagem de Deus em nós, é nos fazer amigos de Deus, é nos dar uma mente nova, um coração novo, é uma nova perspectiva, é um novo caminhar, é voltar a ser aquele moço, aquela moça, aquele homem, aquela mulher do Éden, mas só que numa perspectiva muito maior do que o do Éden. Porque agora, lá no Éden, houve a possibilidade do rompimento. Agora, com toda essa história de dor e de sacrifício, não há mais essa possibilidade de rompimento. É uma possibilidade somente de vida e vida eterna. Então, a salvação, vocês prestaram atenção, mostra que a gente foi aceito, que nós agora somos íntegros, ou seja, somos inteiros, já somos em Cristo e seremos muito mais. Por isso que a mensagem cristã é uma mensagem de cura, de libertação. Pessoas que tiveram as experiências mais trágicas, mais deprimentes, as histórias de dor, daquelas que a gente fala, não é possível que alguém foi capaz de fazer isso para o outro, não é possível que isso aconteceu na história daquela pessoa, e daí a gente olha para a história da salvação e fala, a salvação vai reconstruir perfeitamente a história de cada um, mesmo que seja a história mais deprimente, mais maluca, mais terrível, mais cheia de dores que alguém pode ter vivido. A salvação, ela arruma, ela faz nova todas as coisas. Então, salvação é algo muito, muito gracioso e poderoso. Restaurados ao nosso esplendor original. Hebreus 3, de 1 a 5, gente. Portanto, prezados amigos cristãos, companheiros nessa vocação, até as últimas consequências, olhem com muita atenção para quem, gente? Para Jesus. Porque Jesus está o quê? No centro de tudo em que cremos. Pois foi fiel em cumprir tudo que Deus ordenou. Jesus é o Senhor da história porque ele é o único que obedeceu a Deus de verdade. Ele é o Senhor da história e a gente não pode olhar para outro. Não adianta você olhar para outro. Eu vou olhar para as práticas devocionais. Então eu vou ser um homem que vai jejuar 40 dias, 40 noites. Não. Você pode até fazer isso, mas olha para Jesus. Não tira Jesus do teu caminho, não. Porque quando a gente perde Jesus de vista, a gente perde a vida. Porque só ele é a vida. Mais ainda. Hebreus 3, de 1 a 5. Moisés também foi fiel, mas Jesus tem o quê? A honra. O construtor tem mais valor que sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor por trás de tudo é Deus. Moisés fez um bom trabalho. A gente viu isso na aula passada. Moisés fez um bom trabalho na casa de Deus, mas foi um trabalho de servo, deixando as coisas preparadas para quem? Para aquele que haveria de vir. Moisés preparou, assim como João Batista, assim como Ageu, Amós, Obadias, Isaías, Jeremias, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses prepararam o quê? O caminho do Senhor. Que Senhor? Jesus. Todas as histórias preparavam o caminho de quem? De Jesus. Cristo é o Filho e ele tem a responsabilidade da casa. A responsabilidade da casa é do Senhor da casa. E o Senhor da casa, o Senhor da vida, o Senhor do mundo, o Senhor da nossa vida é Jesus. Por isso que ele é o Senhor da história. Ele, o nome dele está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar. Toda boca vai professar que Jesus Cristo, aquele menino da manjedoura, aquele homem da cruz, aquele homem do sepulcro vazio, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Aquele homem que amou, aquele homem que incluiu pessoas, aquele homem que tratou pessoas com dignidade, aquele homem que morreu, aquele homem que ressuscitou, ele e só ele, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus, ele e só ele é o Senhor da história. Não tem outro. Todos os senhores da história caíram, gente. Todos os impérios caíram. O único Senhor que prevalece e vai prevalecer por todas as gerações, para todos sempre, é Jesus. O único reino que não terá fim, diz as Escrituras, é o reino de Jesus Cristo. É o reino de Deus. Bem, o nome de Jesus. Preste atenção nisso, como que o autor usa, o autor de Hebreus usa muito o nome de Jesus. Porque Jesus é chamado de Cristo.
ele é chamado de Senhor. São nomes que trazem muita identificação, muita glória, né? Mas o nome de Jesus, presta atenção nisso aqui, ó. O nome de Jesus é usado no lugar de nomes mais espiritualmente elevados, como Cristo e Senhor. Jesus é o nome pessoal de nosso Senhor. É o nome pessoal. É o jeito que as pessoas chamavam ele no dia a dia. Ô, Jesus! Jesus, vem tomar um café com você. Meu filho, Jesus, vem aqui. É o nome pessoal dele. E o autor de Hebreus usa esse nome pessoal. É o nome da criança que nasceu no estábulo em Belém. O nome do menino que trabalhou na capitaria de Nazaré. O nome do homem que morreu numa cruz em Jerusalém. É o nome. Em essência, o escritor estava dizendo: não quero saber da conversa fiada de vocês sobre anjos. Para com esse negócio, achando que vocês são os bambambam de ficar falando coisas misteriosas. As pessoas gostam do horóscopo, não gostam? As pessoas gostam, às vezes, de um centro de macumba. Gente, gosto porque tem coisas assim. Gosto de umas igrejas, às vezes, que nada contra milagres, prodígios, maravilhas, viu, gente? Eu sei que Deus é maravilhoso, poderoso, mas tem gente que só quer o negócio que dá êxtase excessiva. Podemos ter êxtase, lógico. O cristianismo é uma religião de alegria, de êxtase. Mas só essa emoção barata. Só o evangelho é para o dia a dia. Lembra que eu falei agora há pouco? É porque amanhã eu tenho que pagar uma conta e não tenho dinheiro. O evangelho serve para isso também. O meu filho está doente. Fulano morreu. Fulano está com uma doença terminal. Fulano bateu o carro. Fulano ganhou, nasceu um filho. Fulano casou. Fulano está gostando de uma pessoa de uma forma diferente. Fulano tem um amigo. O evangelho é para a gente aprender a lidar com essas questões, gente. E tem gente que, volta a dizer, estava pensando no nome do arcanjo, do querubim, que era amigo do Miguel. Né? Quero ver vocês em uma relação diária e pessoal com Deus. Não quero saber de ideias etéreas. O autor está falando para aquela turma lá dos judeus intelectuais. Você vê, tão intelectuais, mas tão místicos ao mesmo tempo, né? Quero ver vocês em uma relação diária e pessoal com Deus. E é por isso do nome de Jesus é usado. Por isso que o nome de Jesus é usado. Para trazer a este mundo o nosso encontro com o céu. Para torná-lo real e relevante. É o céu que desce na minha casa, no dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu convívio diário. Gente, eu quero agora, nesse caminhar aqui, nossa, boa, né? 10h07. Vamos ver se eu consigo terminar a aula. Sobre o sacerdote e sobre o sacrifício. Porque o autor de Hebreus mostra claramente esse ministério de Jesus. Jesus, a Bíblia mostra que ele é rei, que ele é profeta, que ele é sacerdote. Ele é o rei dos reis. Ele é o governante de tudo, o Senhor da história. Ele é o profeta. Ele é a própria palavra. Ele que pronuncia a palavra que muda, que salva, que traz vida. Ele é a palavra. E, por último, Jesus, ele é o sacerdote. O que é o sacerdote? É aquele que nos liga a Deus. É aquele que representa Deus no mundo. É aquele que nos leva de volta ao Pai. E ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito. Assim como ele é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro perfeito. Porque todo cordeiro tinha que ser sacrificado sempre. Porque não era perfeito. Mas o cordeiro perfeito, que é Jesus, foi sacrificado uma vez. Era o jeito que a religião judaica, Deus mostrou para comunicar aos homens como que os homens estavam perdidos. E que a única possibilidade era a morte. Era o sangue. E a morte e o sangue de um ente santo. Daí pegava um cordeiro sem mácula. Mas o cordeiro sem mácula não dá conta. Somente o cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, deu conta para trazer cada um de nós de volta à morada, à casa paterna, ao céu, à vida, e nos dar salvação. Vamos lá. Hebreus 7, Hebreus 5, né? 5, de 7 a 10. Depois é Hebreus 7. Enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus clamou de dor e lamentou, de tristeza. Enquanto apresentava suas orações sacerdotais a Deus. Jesus orava por nós, Jesus ora por nós.
O Espírito ora por nós. Ainda que fosse o Filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu, assim como nós. Então, temos chegado ao apogeu da maturidade declarado por Deus, sacerdote principal na ordem de Melquisedeque. Ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiadamente. Então, vocês lembram um encontro que Abraão teve com um homem chamado Melquisedeque, que aparece e some na Bíblia? Aquele Melquisedeque, muitos teólogos mostram que ali é uma teofania, ou seja, Jesus aparecendo no Velho Testamento e mostrando já o que ele faria. Que ele é o sacerdote. Ele, assim como Melquisedeque, ele traria o povo realmente para perto de Deus. Não haveria mais ruptura, rompimento. Ele é a única ponte que nos une a Deus. Ele é o único caminho. Mas vamos lá. Mais um pouco sobre a questão do sacerdote. Antigamente havia uma multidão de sacerdotes, pois eles morriam e tinham de ser substituídos. Então havia muitos sacerdotes e havia muitos sacrifícios, muitos cordeiros. Mas o sacerdócio de Jesus é o quê? Permanente. Por isso que a sua pergunta, Vânia, na semana passada, a gente não realiza certos rituais. Porque já foi resolvido. Para que eu vou fazer uma coisa que apontava para o sacrifício, que apontava para o pecado, que apontava para a rebelião humana, que apontava que tinha que arrumar, porque estava um negócio muito terrível, né? Todos os seres humanos estavam perdidos. Por isso, aqueles sacrifícios, aqueles rituais judaicos apontavam, ó, o negócio está feio, gente. É muito sério, vocês abandonaram Deus. Por isso, vamos fazendo esse negócio aqui, mas esse negócio que a gente está fazendo aqui com cordeiro, com sangue, com templo, aspergir, fazer pão asmo, guardar sábado, ritual isso, ritual aquilo, roupa assim, roupa de cor assim, com ouro aqui, com um negócio na testa, e óleo caindo aqui, tudo isso está apontando que precisa arrumar. Precisa dar um jeito nisso. E daí deu um jeito. E aqui está dizendo que Jesus é permanente. É um sacerdócio permanente. Não tem que ficar fazendo de novo. Ele está em seu posto agora e estará até a eternidade. Para quê, gente? Para salvar todos os que se dirigem a Deus, por meio dele. E o tempo todo trabalha para defendê-los. Eu gostei tanto desse negócio aqui. O tempo todo Jesus trabalha para defender vocês. Para nos defender. Nós temos alguém que nos defende. Ah, não tem ninguém por mim. Você tem. Você tem o Senhor da história por você. Ah, mas eu levei burdoada. Não, você levou burdoada, mas você está vivo, tá? Porque o Senhor sustentou. Ah, levou burdoada e morreu. Ah, você morreu, mas Jesus te resgatou. Lembra a história aquele mendigo, o Lázaro, que ficava na porta da casa do rico? Aquele mendigo era tão precioso para Jesus, e Jesus defendeu ele até o último instante, e quando ele morre, Jesus manda anjos buscarem ele. O céu, acontece um movimento celestial por causa do mendigo. Olha para vocês verem, gente. A gente às vezes não percebe o tanto que Deus nos ama hoje, com tanta coisa que Deus faz hoje. Mas eu estou contando uma história bíblica que é depois que morre. E que o negócio é muito importante. Depois que morre. Porque o rico diz assim, e o rico morreu. Não tem história depois disso. Porque quem morre sem em Cristo, morreu. Mas quem morre com Cristo tem anjo que busca, e a Bíblia diz lá, e ele foi levado para o seio de Abraão. Estão entendendo? Jesus defende hoje, amanhã, depois de amanhã, para sempre, eternamente. Aleluia, amém. Não é maravilhoso isso, gente? Então, uma pessoa pode chegar perto de mim com um revólver, e eu vou ficar com muito medo. Mas, pela fé, eu vou falar, meu amigo, você não faz nada contra mim. Você não pode fazer nada contra mim. Porque se fizer, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando a minha irmã morreu e foi atropelada, uma moça que trabalhava lá em casa, ela começou a se achar culpada. Porque a minha irmã, ela estava caminhando, ela para e ela para poder conversar com essa pessoa. Então, essa pessoa achou que foi por causa dela que a minha irmã foi atropelada por um cara que estava alcoolizado e ultrapassou no lugar que não podia e pegou minha irmã. Daí eu falei para Lila, falei, Lila, a minha irmã era de Jesus. Se a minha irmã estivesse lá do outro lado da rua, o carro ia dar uma piruleta, ia cair em cima da cabeça dela, porque era o dia dela voltar para casa do Senhor, minha irmã. Porque a vida da minha irmã pertence
ao Senhor Jesus. Então, para com isso. Você não é culpado de nada. Não é culpado de nada. Minha irmã está no céu, está com Jesus. Eu tenho convicção disso, gente. Faz 30 anos que eu falei. 30 anos não, 20. Eu quero. Perdi as contas. 25 anos. 25 anos que minha irmã faleceu. Mas é isso, gente. A nossa vida está... Nós temos um defensor. O defensor que fez o Davi enfrentar Golias e derrubar aquele gigante guerreiro. Um menino derrubar um guerreiro. Então, descansa. O sacerdote. Vamos dar eu trouxe algumas informações aqui. A palavra sacerdote em latim é pontifex. Significa o quê? Olha que legal. A palavra sacerdote no latim é pontifex. E significa construtor de pontes. Como nosso sacerdote principal, Jesus Cristo é o construtor de pontes entre o humano e Deus. Entre os humanos e Deus. Ele é único caminho. Não há outra ponte sobre as águas turbulentas do pecado que nos separam de Deus. Há uma água turbulenta, há um mar revolto, há um deserto, né? Qual imagem que você quiser usar, use. Mas existe um caminho sobre as águas turbulentas. Existe um caminho no deserto. Existe um caminho na morte. Existe um caminho no fogo. Aquilo que vocês sabem da história dos amigos de Daniel, né? O Mesaque, Sadraque e Abednego, aquilo é a vida como ela é, na verdade. Nós, muitas vezes, estamos no fogo. E nós somos o povo que tem que ser lançado no fogo mesmo, gente. Para a glória de Deus, para abençoar. Porque a gente adora o Senhor. Mas é no fogo que o Senhor também está. Porque ali estava um quarto homem, né? Então, Jesus está no fogo, Jesus está na água. E porque Ele está com a gente, nós temos vida. Nós vamos passar por todos os caminhos, sejam eles quais forem. Os legais a gente vai curtir, os difíceis a gente vai ser consolado. E a vida da gente, por favor, nunca mais esqueça, está resolvida. Eu preciso fazer mais uma coisa. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso fazer mais outra coisa e fazer um jeito. Eu e você precisamos crescer. Precisamos amadurecer. Mas a nossa vida já está resolvida por causa de Jesus. Somos salvos, amados, lavados, temos o Espírito Santo e Ele sempre vai nos defender. Somos tão amados quanto Abraão é hoje. Somos tão salvos quanto Abraão é. Somos tão justificados quanto o Moisés ou qualquer outro personagem bíblico é. Está claro para vocês isso? Por causa do sacerdote. Perfeito e eterno. A ponte, o pontífice. Eles falam que o Papa é o pontífice. Nós todos somos construtores de ponte. É um fato. Nós todos, a reforma protestante trouxe isso, todos nós somos sacerdotes. Olha que legal isso. Todos nós somos o quê? Pontífices. Todos nós somos construtores de pontes. Mas nós sabemos que o construtor maior, o construtor principal, é Jesus. E nós estamos no time dele. Aleluia por isso, né? O sacrifício. Mas quando o Messias... eu vou ler o texto de Hebreus para vocês agora, tá? Lógico, Hebreus 9. Mas quando o Messias, o sacerdote principal dos assuntos superiores da nova aliança, entrou em cena, ele ignorou o antigo tabernáculo e seus utensílios nesse mundo criado e se dirigiu diretamente ao tabernáculo dos céus, o verdadeiro lugar santo. O templo, o Santo dos Santos, apontava para o céu. Tá entendendo? Lembra dos rituais? Toda hora a gente volta nessa questão de rituais. E apontava para o céu, apontava para o Cristo, apontava para algo. É que nossos olhos, gente, a gente perdeu os olhos que enxergam a realidade nua e crua. A gente enxerga muita coisa distorcida. Lembra aquele milagre que Jesus fez, que ele passou saliva no olho de uma pessoa e a pessoa falava que olhava para as pessoas e pareciam árvores? Aquilo é um exemplo clássico de que nós precisamos de mais saliva, de mais Jesus, para a gente ter uma visão mais plena da vida das pessoas. Só o fato de começar a enxergar árvore já é alguma coisa, para quem não enxergava nada, né? Mas a gente precisa de mais saliva, de mais Deus em nós. Nós já temos, mas é uma caminhada, um processo de santificação, que nós todos estamos nele. E cada dia a gente vai enxergar. Agora eu estou entendendo. Agora meu coração se movimentou nessa direção. Agora eu estou mais humilde. Agora eu estou mais manso. Agora eu estou aprendendo a amar mais.
E isso vai ser eternamente, viu, gente? Para exercer o ministério perfeito. Jesus, ele é o ministério perfeito, é o único. Ele também descartou os sacrifícios que consistiam em sangue de bezerros e de bodes. Tá vendo? Descartou o sacrifício. Não precisa de sacrifício mais, meus irmãos, aqueles que são irmãos e irmãs judeus. E de bodes, e o substituiu pelo oferecimento do próprio sangue. Esse foi o preço da nossa libertação definitiva. Gostaram dessa palavra? Libertação definitiva. O que eu preciso? Você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o rei perfeito. É que não dá tempo de falar de tudo isso, né, gente? De rei, de profeta, de sacerdote. Então eu escolhi falar de sacerdote e sacrifício. Se o sangue de animais e os outros rituais de purificação tiverem algum efeito positivo sobre o nosso comportamento, nossa religião, imagine quanto mais. Se já era legal, se já tinha uma história boa em Israel com aqueles cordeiros, bichinhos, imagina agora com o sangue do Filho de Deus. Por favor, guardem isso. Você que se sente imundo, por favor, guarde isso. Quanto mais o sangue de Cristo, que é capaz de purificar nossa vida por dentro e por fora. Aleluia, gente. Por meio do Espírito, Cristo ofereceu-se como sacrifício sem defeito e nos liberou dos esforços inúteis para que nos tornássemos o quê? Pessoas respeitáveis e pudéssemos viver para Deus. Eu agora posso ser amigo de Deus, ser filho de Deus, trabalhar para Deus, ser pastor, ser homem de Deus. Por que eu posso? Por causa de Jesus. Jesus me deu essa condição, me capacitou, me deu o direito de ser filho, de ser servo, de ser um homem de Deus. Bem, gente, Jesus é o melhor sacrifício pelos nossos pecados. E, ao mesmo tempo, o melhor sacerdote. Aleluia por isso. Ele cumpre todas as exigências do sistema sacrificial e satisfaz todas as exigências do sistema sacerdotal. O santuário está aberto agora. Pode entrar na presença de Deus. Pode falar com Deus. Pode ser com temor, com respeito, porque quem ama respeita, se prostra, mas ao mesmo tempo com alegria, com amizade, como filhos e filhas que vocês são. Hebreus dá muita ênfase ao fato de que não há mais acesso limitado ao lugar santíssimo. Não. A porta, o véu foi rasgado. Pode chegar. Nada vai impedir você de ser abraçado, de ser amado, de ser salvo, de ser acolhido por Jesus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O santuário está aberto agora. Qualquer um pode entrar, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Podemos entrar no santuário, podemos, em outras palavras, adorar a Deus. Somos não mais adoradores do diabo, adoradores dos homens, adoradores de demônios, porque agora a porta foi aberta e a gente adora Deus de verdade. E a essência da vida, gente, guarde isso, é adorar, viu, gente? A gente nasceu para adorar. Todo mundo adora alguma coisa. Adora dinheiro, adora o corpo, adora sexo, adora poder, adora isso, aquilo, aquilo outro, vários deuses. A adoração faz parte do ser humano. O ser humano é alguém que ama, alguém que se dá. A essência do ser humano é compartilhar a vida, é dar vida, é relacional. Isso faz parte da nossa essência. E adorar tem a ver com isso, com obediência, com amor, em doar-se ao outro, estar com o outro. E, principalmente, nós adoramos a Deus. É Ele que nós adoramos. Os outros demais a gente ama, a gente tem carinho, mas adorar, se doar por completo tem que ser o nosso Deus. Porque só Ele é capaz, só Ele é digno e só Ele é capaz de sustentar um coração como o nosso. Adorar livremente, sem medo e para sempre. Gente, a minha aula ficou grande demais hoje. João 3,31, depois vocês podem ler. Eu quero só encerrar aqui dizendo para vocês o seguinte, que Jesus é totalmente diferente. Ele é o Senhor da história. Então, por favor, você que está aqui comigo no Zoom, vocês que estão aqui na sala, preste atenção nessa conclusão da nossa aula. Jesus não é apenas uma opção melhor de Moisés, de Davi ou de Elias, de qualquer outro. Jesus é o quê? Totalmente diferente. Porque João
João fala que ele veio do céu. Aquele que Deus enviou nos comunica... A pesquisa gerou o seguinte resultado. Não, calma aí, Google. E aqui fala que ele veio do céu. Jesus não é uma palavra sobre Deus, mas a própria palavra de Deus. Sua presença leva-nos à plenitude de Deus. Nele temos não apenas um fragmento da verdade, mas toda a imagem, o selo, a imagem da redenção, a imagem do Deus vivo. Depois leiam, por favor, Hebreus 12, que diz para a gente manter os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participemos. Então não tira os olhos de Jesus, não. Não tira os olhos do Senhor da história. Porque se a gente tirar os olhos de Jesus, além de a gente não ter história, a gente se perde na história. Porque só Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história porque Ele é grande, Ele é excelso, Ele é sublime, Ele é o único em tudo. Ele é totalmente diferente. Moisés, nós vimos semana passada, foi bem legal. Mas Jesus é outra coisa, é outro nível. É incomparável. Tá? Ele não é a opção melhor. Ele é do céu. Ele veio do céu. Ele é o próprio Deus. Por isso, que Deus nos dê a graça de confiar nele, de crer nele de todo o nosso coração, de amá-lo de todo o nosso coração, alma, entendimento, de confiar no Senhor que é o Senhor da história. Então é isso, gente. Eu vou mandar para vocês os slides, daí vocês podem depois, com calma, ler o texto os textos que eu acabei não lendo. Não esqueçam, porque a reforma ainda é importante. Reserve sua vaga. Inscrições limitadas. Meu amigão, pode parar a gravação?